A Aremac, a Associação da Reserva Extrativista Marinha de Arraial do Cabo, tem uma responsabilidade muito grande e cumpre com o seu papel aqui no município cabista. Para tal, hoje a gente vai fazer um balanço do ano e eu vou receber por aqui o presidente da Aremac a partir de agora, meu amigo Heraldo Cunha. Como vai, Heraldo? Boa tarde. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, ouvintes da Rádio Ondas, do programa Em Foco, né? Nós estamos aqui para agradecer por um ano de 2023, um ano que Deus nos abençoou muito. Seja bem-vindo. Vamos fazer um balanço também de como foi 2023, projetar 2024, saudando também o Fabiano, que representa a comunicação aí da Aremac, não é isso, Fabiano? Boa tarde. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, os ouvintes da Rádio Ondas. É isso, né, Vé? Mais um balanço, mais um ano a gente conseguiu passar apesar dos pesares, né? Mas sobrevivemos. E ao longo do ano, municiando a nossa produção e a imprensa em geral aí com as atividades que dizem respeito também à Associação da Reserva Extrativista Marinha de Arraial do Cabo. Bem-vindos, Fabiano e Heraldo. Heraldo, quanto tempo aí já nessa jornada, nessa história? Vou pedir só para você aproximar um pouquinho o microfone aí da sua boca pra gente lhe ouvir melhor, beleza? Então, Leandro, são muitos anos, né? Desde 2006 nós estamos nessa luta e você sempre nos acompanhou. Nessa época você, né, ainda não estava na Ondas, mas já estava fazendo o seu trabalho de reportagem. E nós agradecemos muito, mas muito mesmo, pelo carinho especial que a Rádio Ondas tem, pela Aremac, o seu programa, o programa do Amauri, sempre tiveram assim, abrindo as portas para que nós pudéssemos dar, né, o feedback de tudo aquilo que a gente faz. Então nós não temos um problema de esconder nada. O nosso trabalho é um trabalho aberto e a gente faz questão de vir, né, aos órgãos que possam fazer disso uma boa publicação. E eu tenho certeza, Leandro, que o carinho que você tem pela Aremac é muito importante. É por isso justamente que vocês são convidados para estar aqui, porque a gente também prima por essa transparência, por passar a verdade ao nosso público ouvinte, coisa que a Aremac faz durante todo esse tempo. Para quem está nos acompanhando e não entende exatamente qual é a função da Aremac, quais são os seus objetivos, poderia fazer uma breve explicação pra gente, Heraldo? Então, o que é a Aremac? A Aremac, ela é uma concessionária do direito real de uso de 52 mil hectares de água. O que é água? É toda a planície de mar que existe em Arraial do Cabo. Ela começa no início de Pernambuco e vem até o Foguete aqui em Cabo Frio, ou vice-versa, né? Esse trabalho é um trabalho árduo, tá entendendo? É um trabalho de muita responsabilidade, muitos deveres, e hoje nós não temos quase direitos nenhum. É uma associação que trabalha com o mínimo. E isso aí, sabe, nos deixa numa situação muito delicada, muito confortável, né? Que é uma instituição que conta com apoio de muito pouca gente, entendendo? Nós praticamente trabalhamos sozinhos. Os órgãos, né, não olham para a Aremac com os olhos que tem que olhar. E nós fazemos o nosso trabalho, que é cumprir com o que determina o CCDRU, que é o direito real de uso de todo esse espaço. Heraldo, eu lembro que no princípio, quando eu fazia bastante reportagens e visitava a Aremac, a principal demanda era a questão da pesca predatória. Qual é essa a realidade hoje, fazendo uma cronologia do passar do tempo, né? Então, Leandro, continua sendo uma grande preocupação. Então, Leandro, você lembra que a gente fazia várias operações, né? Às vezes com um antigo Polícia Florestal, né? Hoje é o PAN. Fazíamos com a ICMBio, que na época nem era ICMBio, era IBAMA, e a gente conseguiu coibir muita coisa. Ao longo do tempo, né, as coisas foram ficando mais difíceis para a Aremac e nós conseguimos aí hoje o ICMBio, quando pode, né, ele faz a fiscalização também coibindo a pesca predatória. Hoje não é uma preocupação tão grande quanto era um tempo atrás? Não, realmente diminuiu muito. Que bom. Porque existe um rastreamento chamado PREPS, né? Que é por satélite. Então, quando a embarcação entra para pescar dentro da unidade, ela já é
já é monitorada e ela já sabe que está entrando numa área proibida, e assim eles recebem a multa deles em casa dormindo, tá entendendo? Então já existe um grande avanço nesse monitoramento e nessa fiscalização. Com o incremento da tecnologia, né, Fabiano? Como é que ajudou também? Eu costumo dizer que agora o inimigo é outro, né? Igual lá naquele filme da Cidade dos Homens, né? Agora o inimigo é o turismo predatório. Eu acho que é o que a gente precisa falar muito aqui, usar o seu espaço, a sua audiência, que é um tema que tem que ser debatido com urgência. É realmente a maior preocupação da AREMAC hoje, Geraldo, o turismo predatório, como ressaltou o Fabiano? Isso, o turismo predatório a gente está vendo, eu chamo de turismo desordenado, né? É uma coisa que tem que ter um controle disso aí. Eu sei que o ICMBio tem tentado, mas infelizmente não conseguiu ainda, porque a invasão de embarcações de grande porte é grande, a invasões de lanchas de outro município é grande, a invasão de jet ski é grande. Querendo admitir ou não, isso afugenta os pescados, os cardumes que poderiam chegar dentro da nossa costa, entendeu? E é preocupante, né, Leandro? Nós que defendemos a pesca, que defendemos o pescador, a gente sabe da necessidade que tem do pescador manter a sua vida. E outra coisa, a reserva, ela foi criada com o objetivo de garantir a sustentabilidade da sua comunidade tradicional, ou seja, dos extrativistas. Eles não podem comer o farelo do bolo. Eles têm que comer a parte certa do bolo. A gente não quer prejudicar ninguém, a gente não quer tirar proveito em cima de ninguém, mas o que a gente quer na realidade é que as coisas em Arraial sejam ordenadas. O ordenamento todo mundo sai ganhando, né, Heraldo? Não pode uma classe sobrepor a outra com os seus... E outra coisa também, Leandro, que eu acho é que cada um tem o seu espaço. Sim. Tá entendendo? Não adianta o poder público, que não é da reserva, querer sobrepor em cima da reserva as ordens. Não adianta o ICMBio, que é meu órgão fiscalizador, querer tirar o direito da reserva, o direito da concessionária. Então isso acontece muito em Arraial. E é uma situação que gera conflitos também, Heraldo? Olha só, cara, nós somos... Entre as partes, né? No caso, pesca com o pessoal do turismo. E tem o mergulho ainda por cima, ainda, né? Tem o mergulho desordenado também, né? Então o que acontece? Eu acho que cada macaco tem que ficar no seu galho e cada um cuidar das suas obrigações e do seu espaço. Se a gente cuida da pescaria, da pesca, nós temos que zelar pelo pescador. É o que a AREMAC vem fazendo, né, ao longo desses anos. Tomar o cuidado para que o pescador se mantenha no seu habitat natural. E o que está faltando para esse entendimento mútuo? Fabiano, fala, você tem alguma opinião? Primeiro, fiscalização, né? Porque nós não temos o poder de polícia que nos foi tirado, né? A concessionária só perdeu os seus poderes ao longo dos últimos anos por questões aí políticas, etc., né? De gestões passadas. Então você acaba ficando meio de pés e mãos atadas, porque hoje você fabrica relatórios, esses relatórios devem ir para uma gaveta qualquer, em um órgão qualquer, e ninguém toma muita providência. E cada vez se cria mais regulamentos para não serem cumpridos, né? Então a gente se preocupa muito com umas coisas que a gente ouve, tipo a chegada de novas embarcações, né, na reserva, que está para ser aprovado, enquanto que a própria legislação diz que não é permitido, que você só pode entrar um barco em substituição a outro. Hoje a gente tem mais de 400, 300 barcos operando dentro da reserva, enquanto a legislação só permite 181. Então eu acho que os órgãos precisam realmente ter um pouco mais de clareza do que eles querem, né? E da responsabilidade de cada um. Ou então devolvam, né, o poder para a concessionária, que ela sempre fez com muita competência até que esse poder fosse retirado. A fiscalização tem que ser efetiva, né, Heraldo? Tem que ser, não pode vacilar, tá entendendo? Nós vivemos num paraíso, né? Arraial do Cabo é um paraíso, a beleza natural não existe igual, entendeu? Então isso tem que ser preservado. Como é que nos preservamos? Quem preserva a nossa cidade? Somos nós. Quem preserva a pesca? Somos nós. Então o turista, ele vem aqui, usa e vai embora, né?
os órgãos que dizem que são, né, os órgãos competentes, eles, o que eles fazem? Eles querem cada dia mais atravancar e criar, né, oportunidades. Por exemplo, hoje nós temos uma cidade que a pessoa diz: tô duro, vai para Arraial. Tá sem dinheiro, vai para Arraial. Não é isso, cara. Tem que ter respeito pela comunidade, tem que haver um respeito pelo pescador, tem que ter um carinho especial por aqueles que criaram a reserva. Se a reserva é uma área de preservação, nós temos que agradecer ao pescador, que preservou isso aí até chegar onde chegou. Então o pescador, ele é colocado de lado dentro da sua casa. Você imagina, Leandro, você entrar dentro da sua casa e você não ter espaço? Não dá é inconcebível, né? Então é isso que o pescador ele foi sendo imprensado e hoje ele não consegue respirar. E tá reduzido também, né? Totalmente reduzido. Tá As entendendo? famílias de pesca hoje são bem menores do que há uma década atrás. Muito menores. O presidente falou até no programa do Amauri da última vez, o pescador hoje infelizmente está varrendo a praia. Entendendo? É o que está acontecendo. Ele teria que estar no mar pescando. A fiscalização deveria coibir muita coisa. Por exemplo, nós fizemos um pedido para que o pescador, para que o turismo começasse a partir das 10 horas. Ah, mas é só a canoa? Não, tem várias modalidades de pesca. Tem um boqueirão onde o mergulhador sempre pescou e matou o seu peixe. Tem a Ilha do Farol, tem o Maramutá, tem a pedra do mergulhão, né? Que a turma chama de abobrinha. Então, isso é um correr que o pescado circula, onde o pescado chega para que o nosso pescador possa matar. Então é um bonito, é um pitangola, é um badejo, é uma garopa, é um cherne. Tudo isso dá. Na avaliação da Aremac é possível conciliar todas as atividades na Resex desde que controladas, é isso? Isso. A Aremac sempre fez isso. A Aremac sempre controlou essa parte. As pessoas batiam: Heraldo, é ruim. Não era ruim. A gente preservava e não entrava uma embarcação, ela só poderia começar a usar quando ela tivesse a licença. Isso, na minha época, a gente conseguiu fazer isso. E a gente tem um número certo, né? Número certo. Mas antes de ter. Mede o impacto. Mas antes de ter esse número certo, nós tínhamos um controle onde chegasse um barco. Hoje os garotos gostam de mim de graça. Mas nós batemos de frente dizendo: não pode. Você só vai trabalhar quando você tiver sua licença na mão. Mas aí o ICMBio entrou, tirando o empoderamento da concessionária, né? E começaram a fazer a coisa do jeito deles. Poxa, vamos regrar isso aí? Vamos dar assim, vamos fazer por números? Tantos barcos de um dia, tantos barcos no outro? Daria para ter licença de todo mundo e todos trabalhariam no regramento. É isso que falta. E com horário determinado para cada categoria. Isso, porque tem. Gente, o primordial da reserva é garantir a pesca. E isso não está sendo garantido. Esse é o fator principal. Lembrando que aquele espaço também se chama Marina 2? Pescadores, tá entendendo? Senão seria Marina do Turismo, do Mergulho. Que hoje você vê o quê? É um grande comércio, são lojas, são... Verdade. Tudo, e você não vê, assim, um destaque pro pescador, sabe? O pescador perdeu o seu espaço. Estão tentando recuperar? Estão. Mas é aquele negócio, reordenar é pior do que ordenar. Estava ordenado e perdemos esse ordenamento. Agora tem que reordenar. Isso é difícil, né, Leandro? Com certeza. Numa cidade como Arraial do Cabo, onde existe dois fatores, né? O fator do mar e o fator de terra. E o fator de terra sempre querendo se meter aonde ele não deve, que é o fator do mar. Deixa o ICMBio cuidar disso, deixa a Aremac cuidar. Cuida do seu problema em terra, pô, que já é muito, sabe? Que nem consegue conservar. Então existem dentro de Arraial do Cabo dois fatores, o do mar e o da terra. Se eles conseguissem ver isso aí e cada um cuidar do seu, as coisas seriam bem diferentes. Fabiano, quer completar antes do intervalo? Quero sim. Então, veja bem, você hoje tem uma arrecadação aí que chegou à casa dos 73 milhões de reais em Arraial do Cabo com os royalties do petróleo. A gente falou, teve a apresentação, depois a gente vai
se tiver um espaço, a gente querer falar um pouquinho dos projetos também que a gente aprovou junto ao Fumbio. Sim, daqui a pouquinho depois do intervalo. E lá eu falei o seguinte: por que a gente tem que ficar com o pires na mão esperando chegar um recurso de um acidente, né? Porque são recursos que vêm de compensações ambientais, enquanto que o dinheiro do royalty, que era para ser usado justamente para prevenir isso, poderia estar sendo revertido em prol da comunidade, não chega a nenhum centavo. Então é outra questão também, a questão da distribuição dos recursos, né? Que ninguém presta contas, ninguém mostra, além da Aremac, que faz a prestação de conta pública, inclusive a gente sempre anuncia aqui, né? Pela imprensa. Mas a gente não vê, então a gente tem uma arrecadação de quase 7 milhões de reais por ano, só com a Marina dos Pescadores, e não é prestado conta para onde vai esse recurso. Então acho que tem muita coisa que precisa ficar mais esclarecida também. A Associação da Reserva Extrativista Marinha de Arraial do Cabo, os representantes estão aqui com a gente, o presidente Heraldo Cunha, um dos diretor de comunicação também da Aremac, o Fabiano, está aqui com a gente. Vamos ao intervalo, daqui a pouquinho a gente volta em nossa região. Beleza, de volta. A Reserva Extrativista Marinha de Arraial do Cabo é a pauta do nosso bate-papo aqui nesta segunda-feira, com Heraldo Cunha, presidente da Aremac, e o diretor de comunicação, o Fabiano, aqui com a gente, trocando uma ideia. E a gente falava aqui durante o intervalo comercial a respeito dessa nova nomenclatura de Arraial do Cabo como capital do mergulho. Como é que foi a receptividade disso pela Aremac, Heraldo? Muito mal. Arraial do Cabo é uma reserva extrativista de uso sustentável. A capital do mergulho ela pode ser inserida, mas não como destaque dentro de uma unidade de conservação. Isso nos desqualificou a reserva, entendendo? Ela teria que ser, sim, Arraial do Cabo, uma reserva extrativista que hoje é vista como uma cidade excelente para se comunicar o mergulho, mas não como capital de mergulho. Porque não é a capital da pesca artesanal, então? Então, nos soou muito mal. Não é que eu seja contra, não, Leandro. Até porque você tem propriedade, você veio do mergulho, conversávamos sobre isso, você tem respeito pela classe do mergulho. Muita também. Coisa, eu fiz mergulho profissionalmente, vivi da pesca submarina durante 53 anos. Eu fui até o mergulho para conhecer como era o mergulho recreativo. Eu participei do mergulho recreativo antes de falar alguma coisa. Sabe, foi uma coisa que com o tempo também perdeu o ordenamento, perdeu o brilho. Mergulho recreativo é uma coisa linda. Você não pode, só que uma pessoa não pode colocar 20, 30 mergulhadores no fundo. Esse é o grande problema hoje do mergulho na cidade de Arraial do Cabo, na sua avaliação? Eu acho que sim, também o desordenamento, né? Foi uma coisa desordenada. Que é uma grande quantidade de prestadores de serviço. Isso, tá entendendo? E tem outra. Prestadores de serviços que não são tradicionais. Você vai em Fernando de Noronha, você vê lá, tem que ter uma certa regalia para você entrar naquele mergulho. Você não entra de qualquer jeito. Aqui no Arraial não. Um passa para o outro sem sequer ser comunicado. Então as empresas de mergulho hoje, eles vendem a empresa para pessoas que não têm o mesmo tempo que é obrigado a ter, que é 20 anos de moradia. Isso interfere também no conhecimento do espaço, né, Marinho, né? Quem é da casa conhece, sabe os locais mais apropriados para mergulhar. Então cria-se, né, regras, tá entendendo? E elas não são cumpridas. As regras da reserva, elas não são cumpridas. Então chega uma pessoa hoje aqui que não tem conhecimento de área nenhuma, se apropria de uma empresa dessa e começa a dar cursos e começa a discutir, né, conhecimentos tradicionais que eles não têm. Eles não têm conhecimento tradicional. Ele não vai explicar pra gente como é o fundo. Por isso que eu digo, eu tive 53 anos, eu conheço mais o fundo do que por terra. Entendeu, Leandro? Então, eu sei cada ponto que tem em Arraial do Cabo. Cada lugarzinho de mergulho eu conheço. E isso aí, cara, eles continuam nos colocando de lado o nosso conhecimento tradicional. E vem uma pessoa, por exemplo, não é que a gente seja contra, não, mas de uma cidade que nunca teve mar na vida, tá entendendo? Discutir mergulho e faz, sabe, que quer dar curso e quer explicar. Quer dizer, a técnica é uma coisa, mas você tem que usar a técnica com conhecimento tradicional. Aliado ao conhecimento, sem dúvida, né? Essa sua fala demonstra
talvez uma perda de representatividade da Aremac na visão de alguns órgãos em especial, Heraldo? Principalmente o ICMBio. Ele nos desqualifica. O ICMBio desqualifica a concessionária do direito real de uso, para a qual ela foi criada. Tá entendendo? Eu não digo o ICMBio, mas sim a chefia do ICMBio. Tá entendendo? Ele toma decisões que estão dentro do plano da concessão do direito real de uso, do contrato feito, sabe? E ignoram completamente. E depois vem com justificativas que nós não aceitamos. Tá entendendo? Então tudo tem que ser feito, né? Com a altiva da concessionária, que a concessionária. Então não é você pegar um telefone e falar, fiz isso assim, assim. Não, não é assim não. Isso não é casa de Mãe Maria não, cara. Onde todo mundo faz o que quer não. A gente tem mais um exemplo recente, que inclusive tomou espaço na mídia há 2 semanas, se não me engano, foi uma filmagem que foi feita ali na Praia Grande, em Arraial do Cabo. Fala um pouquinho desse assunto, Heraldo. Então, isso foi vergonhoso, ser sincero pra você. Cheguei no coisa, perguntei educadamente, perguntei, bom dia, me identifiquei como concessionária, tá entendendo? Sou presidente da Aremac, concessionária de direito real de uso, e eu queria saber se vocês têm autorização. E eles falaram, tenho todas as autorizações. Eu digo, então, por favor, me remeta as autorizações, porque da Aremac vocês não têm autorização. Liguei pro fiscal e o fiscal chegou para mim e falou, Heraldo, não tem autorização. Liguei para outra funcionária do ICMBio, eu liguei não, pedi para ligar, e ela falou a mesma coisa, nós não estamos sabendo de nada. E uma pessoa, né, do governo, do governo atual de Arraial do Cabo, disse assim, não precisa deles não, pode fazer do jeito que vocês quiserem. Deve ser a revelia, então? A revelia. Eu disse, não vai fazer, só vai fazer depois que tiver autorização. Por que é tão importante essa autorização para que o pessoal possa ter essa dimensão, Heraldo? Porque, olha só, a exploração de um espaço. A exploração do espaço, a imagem. E o pescador, ele foi avisado? Aí chegaram para mim dias depois e falaram que foi avisado ao pescador que estava ali no local. Um pescador talvez que esteja ali. Ou 2 pescadores que estão no local. Então eles tomaram a decisão. Não é assim, gente. Existe uma regra. Existe um contrato assinado entre o ICMBio e a Aremac, onde a Aremac tem que dar a altiva do evento. Entendeu? Então eles desqualificaram a concessionária de uma maneira assim vergonhosa. Tá entendendo? Vergonhosa. E tem outra, e o funcionário lá da prefeitura, né? Que estava como promotor do evento, tá entendendo? Chegou para mim e disse assim, pode fazer, porque ninguém vai impedir não, quem manda aqui somos nós. Eu digo, não, você manda em terra, no mar a concessão foi dada para a comunidade, então você tem que respeitar o limite da comunidade. E eu digo para você, Leandro, não parou não, a gente recebeu lá o ofício do ICMBio dizendo que a gente não tinha esse direito, e eu vou provar que nós temos esse direito, e vai além de mais. A produtora vai ter que responder judicialmente, que eu estou metendo eles na justiça. Inclusive, esse funcionário da prefeitura que disse que desqualificou a concessionária, ao presidente da concessionária. Fabiano, complemente. Eu queria dar 2 exemplos. Primeiro exemplo, para as pessoas entenderem assim ilustrativamente. Vamos supor que eu pegue uma carrocinha de cachorro-quente e coloque ali na Via Lagos. Comece a vender cachorro-quente. Vou dar um outro exemplo. Vamos supor que eu pegue agora um fio aqui, coloque ali no poste e ligue para minha casa. Eu tô fazendo um gato de energia elétrica, exato, que é um crime, mas sem a anuência, sem o conhecimento das 2 concessionárias, tanto a de energia elétrica, né? Quanto a CCR Via Lagos. Enel, quanto a CCR Via Lagos. Então a história é a mesma. A partir do momento que você faz qualquer tipo de atividade dentro de uma área concedida, sem o conhecimento, sem a autorização da concessionária, você também está agindo de forma irregular. Independente de você estar colocando um fio no poste, de você estar colocando uma carrocinha de cachorro-quente na rodovia, ou você fazendo uma filmagem dentro do mar. Que é o espaço nosso, né, Leandro? O espaço é da comunidade. É um espaço concedido. E tem outra, de responsabilidade da Aremac. O que acontece ali tem impacto no meio ambiente e a Aremac responde por isso. O que a gente tem que fazer? A gente chama a comunidade de pesca do local, conversa com eles
explica, vai afetar vocês? Não vai afetar, se dá um nadopor. Sem problema. Se falar, não vai afetar, nesse dia, por exemplo, tinha um cardume de xarel rodando por esses dias. Tá entendendo? É a expectativa do pescador naquele momento. Naquele momento. Então eles não me comunicaram. Mesmo que eles tivessem comunicado a 1 ou 2 pescadores, isso tira a legitimidade da ação. Sim. Que eles teriam que vir com antecedência, com bastante antecedência, comunicar o ICMBio, o ICMBio comunica a Aremac faz a reunião com os pescadores do local e pergunta, pode ou não pode? Se eles falarem não pode, não vai fazer. Agora, se fizer, é de modo arbitrário. Isso aconteceu num evento que a prefeitura ia fazer antes, de natação, disso, aquilo. O pescador da Prainha simplesmente disse que não. E o nosso nadopor foi negativo. Então, nós vamos à comunidade e perguntamos. Diferente da arbitrariedade que houve. Não é uma decisão do Heraldo nem do Fabiano, é a decisão da comunidade. Da comunidade. A gente sempre senta com o pescador do local e pergunta. Sim. E tem outra, nós não cobramos nada. Se tem alguma compensação, vai direto pro pescador. Não é junto à Aremac. Então a gente trabalha assim de uma maneira muito leve, sabe, Leandro? Muito tranquila. Sabe, de garantir do dever cumprido. Se o meu dever é dar satisfação à comunidade pesqueira. E é isso que a gente faz. Muito bem. A gente está com o nosso tempo já avançando aqui no bate-papo. Também quero saber sobre os projetos da Aremac, mas a gente está às vésperas de um verão, né? O que tem a Aremac tem como maior preocupação aí para esse verão e como é que vai ser concentrada a ação da associação? Bom, eu vou falar um pouquinho só dos nossos projetos. Nós temos um projeto de TBC, que é Turismo de Base Comunitária, onde, sabe, foi uma coisa fora do série, foram 280 horas de aula, tá? E aulas práticas, aulas teóricas, né? Nós conseguimos atingir, assim, um objetivo do projeto, que foi garantir, né, o conhecimento tradicional no turismo imposto. Então, hoje, o turismo de base comunitária, ele vai vender, tá entendendo? O que é a realidade da reserva, diferente do turismo avassalador, do turismo que nós temos. Então vai ser um turismo cultural, né? Do conhecimento e as tradições nossas. E já tá com um bloco na rua, o turismo de base comunitária? Tá faltando só passar pela aprovação do Conselho Deliberativo. Perfeito. Que não precisava, mas o chefe da unidade achou que precisa, então vamos lá, tá entendendo? Mas é uma coisa totalmente voltada ao conhecimento tradicional e a um turismo diferenciado desse turismo que nós temos. Esse é um projeto. Isso. E nós temos um projeto que é o projeto dos sonhos, cara. Nós conseguimos fazer um projeto de carpintaria naval. Então nós tiramos isso aí e trabalhamos direto com o pescador. Nós já construímos nós já fizemos 62 ações, onde teria que ser feita só 52. Conserto de barco, construção de caico, reforma de traineiras, de canoas, de borçada e de traineiras também nós consertamos. Então foi uma coisa assim, nunca vista em Arraial do Cabo, Leandro. Que coisa bonita. Que satisfação que me deu em gerenciar esse projeto. E pro pescador também, né? E pro pescador, porque foi um assunto pescador e associação. Tá? Um projeto do Fumbio, né? Da PRIO, do Ministério Público Federal. Tá entendendo? Então isso aí nos gerou assim uma satisfação muito grande, Leandro. Eu digo para você que hoje eu me sinto uma pessoa. Se hoje eu terminasse meu mandato dentro da Aremac, eu diria que eu concluí um ciclo que eu sempre sonhei, que era atender diretamente ao pescador. O pescador com sua embarcação digna, né? Indo pro mar, né, Heraldo? Isso, nós reformamos, pegamos embarcações que ficou do zero e conseguimos colocá-la dentro d'água, reformada. Tem fotos lindas que a gente tem de pegar uma embarcação que está totalmente destruída. E tem outra, o pescador vai para o mar com a garantia que não vai acontecer nada com a sua madeira. Segurança, né? Com segurança. Então isso é muito importante. Eu sinceramente, eu sou muito satisfeito com esse projeto. E sobre o turismo, cara, nos assusta, né?
esse turismo que está tendo aí, com mais chegada de embarcações, e para quem vai essas licenças vão ser atendidas para a comunidade pesqueira? Essas licenças vão ser atendidas para aqueles tradicionais? Ou são empresários que estão dentro da unidade fazendo as suas riquezas? Poxa, a reserva ela não foi criada para enriquecer, para deixar ninguém milionário, não. Não é que a gente seja contra, não, hein? Exploração sustentável, tá, que a gente quer, né? Mas é uma exploração sustentável para aquele pescador, sabe? Que eu sempre digo, não comer as migalhas que caem no chão. O pescador, ele tem que comer a fatia do bolo. Se ele vai fazer o turismo de base comunitária, ou que seja um turismo, mas que seja um turismo de ordenamento, ordenado, voltado aos interesses da comunidade, sem, sabe, esse oba-oba que existe, de som alto, sabe, de latinha jogada dentro d'água. Gaivota sendo alimentada, oh meu Deus. Essa semana vamos parar com isso, pessoal. Essa semana alimentar gaivota, não. Essa semana eu publicaram um cara alimentando, eu disse, alimentar gaivota é proibido. Aí o cara chegou, botou assim, você não tem uma coisa melhor para dizer não? Botei alimentar aves marinhas é proibido. Eu digo, então vou botar, alimentar gaivotas é proibido, é uma lei federal e isso pode chegar a sérias consequências. É isso que acontece. Tá entendendo, Leandro? A desordem dentro de Arraial do Cabo. Infelizmente, nós temos que dizer isso. Eu continuo batendo na mesma tecla. Preocupação aí pro verão. Fabiano, estamos chegando à reta final da nossa entrevista. Quero agradecer a presença e também por você estar sempre mandando aí algumas informações pra gente ficar antenado sobre o que rola. Mais algum registro, consideração final, Fabiano? É isso. Eu acho que é agradecer sempre esse espaço, né? Falar que a gente não está inventando a roda. O TBC é indicado inclusive pelo ICMBio como uma forma sustentável de turismo dentro das unidades de conservação que ele administra, então não é uma coisa que nós inventamos, eles mesmos estimulam e entendem que essa é a melhor forma, né? Falar que em relação ao verão a gente tem realmente muita preocupação porque a gente sabe que a fiscalização vai continuar sendo deficitária, as pessoas vão continuar fazendo o que bem entendem e a gente vai estar monitorando e encaminhando isso aí aos órgãos competentes e à imprensa, que sempre foi a nossa aliada. Esperar que as pessoas realmente se conscientizem, né? Da importância de preservar, porque uma hora não vai ter nem mais nada para se ver. A gente está falando do mergulho e quem conhece, Heraldo conhece muito bem, você mergulha há 30 anos em Arraial do Cabo e mergulha hoje, você já vê que o mar não é a mesma coisa. E se a gente não cuidar, daqui a pouco nem aquele pouco que ainda resta vai restar mais. Obrigado, Fabiano, pela presença. Meu amigo Heraldo Cunha, um abraço a vocês. Um bom Natal, boas festas. Sabe que pode sempre contar com o nosso microfone aberto. Isso, Leandro. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Tá entendendo? Você é um cara que a gente tem um carinho muito especial. Obrigado. Mas, Leandro, hoje eu queria mandar, sabe, um abraço especial pro grupo de mergulhadores de caça submarina de Arraial do Cabo, que está fazendo a sua confraternização. Eu queria parabenizar esse grupo resistente, né? Que apesar da perseguição, apesar das lutas que nós temos, a comunidade de pesca, mas consegue sobreviver e consegue tirar o seu sustento da sua família. Não tanto quanto antes, mas que ainda sobrevive. Então eu quero parabenizar, tá entendendo? Esse grupo de mergulhadores, dos antigos mergulhadores que estão lá hoje sendo homenageado pelos novos mergulhadores e que venha mais caçadores de mergulho para que a gente possa manter a nossa tradição. Eu venho de família de tradição de caça submarina e mantive 53 anos. Eu tenho o maior orgulho de ser pescador de mergulho. Hoje eu digo isso que eu tenho. E um abraço especial para Arraial do Cabo, para a comunidade de pesca de Arraial do Cabo, tá entendendo? E eu tenho certeza que dias melhores virão. O nosso Deus, ele é um Deus justo, ele é um Deus que olha pelas pessoas que lutam, que trabalham, que batalham, e isso aí eu queria dizer para vocês que Deus abençoe vocês e que dê um Natal especial, mesmo com as dificuldades, mas nós vamos vencer essa dificuldade. Junte-se a nós. A Aremac está aí de braços abertos para acolher, e quanto mais vocês vierem, mais força nós ganhamos. E se nós ganhamos muita força, mais forte nós ficamos e podemos conseguir atingir todos os nossos objetivos. Muito obrigado, fiquem com Deus. Um abraço, obrigado, Heraldo, Fabiano, Aremac.